paz, meu nome é Rosiane Alves de Santos Santiago, o meu RA é 2211992235 e eu vim fazer o vídeo da atividade MAPA da disciplina Introdução à Psicologia. E a primeira pergunta que a nossa professora deixou foi como surgiu a psicologia, que foi ministrada, se não me engano, na aula 1. A psicologia ela surgiu como um meio, acredito, de ajudar as pessoas. Então, eles começaram a observar os comportamentos, o que estava acontecendo, e ali começou a surgir a psicologia, mas não só os psicólogos, como os teólogos também começaram a observar, né? Nós temos ali um médico, o Wuldt, que fundou a psicologia, né? Foi o primeiro fundador. E na Alemanha e nos Estados Unidos eles começaram a observar esse comportamento e levar isso mais a sério, até que eles usavam apenas a observação, porque naquela época não existia aparelho, não existia, né, as coisas que a gente tem hoje para ver o cérebro. Então tudo era observado através do comportamento das pessoas. Essas duas, né, psicologias, vamos dizer, tanto a filosofia quanto a psicologia andaram juntas ali por um tempo, mas logo depois esse médico Wundt começou a fundar, né, a psicologia científica. Como não tinha máquina, não tinha instrumento, eles começaram, né, a pesquisar em outros meios, até que a psicologia foi realmente fundada como uma ciência, né? Ela começa a virar uma ciência quando ela se aproxima da fisiologia, que aí é algo mais do corpo humano mesmo, né? E começou mudando o mundo a partir do experimento replicado no conhecimento de pensamento, a emoção e sendo medido através da filosofia, né? Os pensadores da época. Então, Wundt começou estimulando o braço do paciente, foi a técnica que ele usava, que é usada até hoje como estímulos, né? A nossa professora falou que ela também usava essa técnica, né, de estímulos até hoje em alguns pacientes, e foi algo que deu certo. Então eles continuaram, né, ali os estudos. Depois veio a percepção, né, que é a organização de interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos e que possibilitava eles de identificar certos objetos e acontecimentos nas duas etapas, sensorial e a intelectual. Eles começaram a observar os sentidos, não somente na observação, mas também no comportamento, né? Quais são as principais abordagens, né, dessa psicologia? Tem a psicanálise, a behaviorismo ou analítico comportamental, humanismo, a psicoterapia corporal ou a reiki, cognitivo comportamental ou TCC e a gestalt terapia. Eu achei muito interessante a gestalt terapia porque ela nos traz a viver a realidade. Hoje eu acredito que as pessoas estão tão conectadas com tantas coisas que elas acabam esquecendo, né, a realidade que elas estão vivendo. E muitos, né, hoje recebem somente abraços virtuais ou flores, né, mas tudo virtual, nada mais concreto, nada mais do agora, do momento, né. E a Gestalt, ela traz a gente a viver o agora, né, o momento de agora. Essas são as principais, mas eu vou explicar a Gestalt, né? Na quarto tópico, a professora perguntou qual foi a nossa compreensão ali da abordagem da sistêmica. O que eu mais gostei da abordagem sistêmica foi a memória, né? A percepção afinal, ela consiste em uma interpretação dos estímulos que foram percebidos pelos sentidos e que possibilita identificar os certos objetos e acontecimentos. Então, a percepção, ela acaba nos dando foco de outras coisas. Eu tô ouvindo ali, mas eu também consigo perceber os estímulos que estão tendo à minha volta. Essa foi a concepção da percepção, né? E o que eu mais gostei da percepção foi a parte da memória, né? Tem outras também, né? Mas a abordagem que eu mais gostei foi a memória, do como a gente consegue guardar tantas coisas, lembranças e situações que aconteceram há muitos anos atrás, né? E pra gente guardar na memória, se a gente não tivesse essa memória, a gente não conseguiria falar
eu acredito, e a gente também não conseguiria viver, porque não teriam lembranças, memórias e objetivos pra gente conseguir conversar, e não teria tipo um momento em família, a gente não lembraria mais daquilo, então a gente não iria se conhecer, não iria ter um objetivo de vida ali. Então a memória ela é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Para que a gente lembre, e até mesmo não só por lembranças, mas por um alerta, né? Uma criança, quando ela se queima, por exemplo, ela tem aquele medo de chegar no fogo, porque ela sabe que aquilo ali vai machucar e vai doer. E se ela não tem essa lembrança, ela vai passar pelas mesmas coisas várias vezes, porque ela não vai ter lembrança. Todas são, mas a memória ela é algo maior, porque sem a memória a gente não teria ideia de percepção nenhuma, né? A percepção ela nos traz isso. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo esse vídeo, eu também consigo perceber outras coisas ao meu redor. E a que eu mais gostei foi a memória, porque ela nos traz lembranças, né? Tanto boas quanto ruins. É como se fosse um banco de reserva que a gente coloca tudo ali e ela vai nos ajudar aí por muito tempo, né? E a memória também, ela nos ajuda na parte da alerta, né? Uma criança, por exemplo, que ela mexe com fogo, né? Se ela não ter um tempo ali de percepção de memória, talvez ela vai se machucar uma vez, mas dali um tempo ela vai de novo se machucar, porque ela não tem aquela memória, né? E até nos nossos estudos, eu acho que a gente nem seria possibilitado de estudar. E se a gente não tivesse memória, não teria vida, eu acredito, porque tudo seria esquecido, ao mesmo tempo que aconteceria ali seria esquecido, né? Então a memória, eu acredito que é uma das partes assim que é muito importante, todas são, né? Mas a memória é algo muito importante que a gente precisa e necessita ter, o ser humano precisa da memória, né? Outra parte importante que eu queria comentar, que a professora colocou ali pra gente, é onde a teologia e a psicologia se encontram, né? A teologia e a psicologia, elas se encontram porque as duas estavam no mesmo objetivo, né? As duas queriam trazer respostas para os seres humanos, ajudar, né? Queriam ter uma percepção de alma. Eu acredito que a psicologia sempre quis saber essa questão da alma, né? E a filosofia e a teologia também se encontram porque elas começam a pesquisar sobre as mesmas coisas. Elas começam a abordar situações, né? E eu fiz uma anotação aqui, só um pouquinho. As duas procuram entender a alma. Elas conhecem o universo humanos e psicológicos. As duas têm a mesma finalidade, que é ajudar o ser humano a se conhecer e ajudar as pessoas a se entender e a buscar respostas por questões para as pessoas que estão mal resolvidas, por exemplo, né? O psicólogo ele vai estudar ali e ele vai ajudar em questões familiares, em questões psicológicas. Então ele buscar a ajuda do psicólogo. Uma das coisas que eu sinto mais falta assim no ministério são pessoas capacitadas para ouvir, porque a gente tá tão tipo no automático muitas vezes dentro da igreja, tão religioso e tão preso àquelas coisas que a igreja acaba impondo pra gente, que a gente acaba não parando pra ouvir as pessoas, sabe? O psicólogo é algo fundamental, e ainda bem que existiu o psicólogo desde o início de tudo, desde antes de Cristo, né? Tem ali algumas pessoas que falaram coisas que Cristo falou depois. Então parece que eles vieram de uma época antiga, mas um complementou o outro, sabe? Eles têm, claro que a teologia ela vai para um lado mais religioso, né? Ela vai para um lado mais espiritual. E a psicologia não, ela quer tentar provar, né? E prova muitas coisas e ela quer mostrar. Mas os dois têm a mesma finalidade, que é ajudar o ser humano a ser realizado, né? A ser feliz nos seus objetivos e também a destravar muitas coisas que foram travadas ali com o tempo e as pessoas acabaram, tipo, parando de viver. Então isso foi muito importante para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, os psicólogos, né, e filósofos da época, o objetivo da psicologia e da filosofia, tá? Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos e até a próxima!